Olá, amigo ouvinte da Rádio do Trabalhador e você que nos assiste aí através da Rede Sempre TV. Eu sou Orlando Santos e passando aqui para relatar notícias de Brasília. Brasília, na tarde desse domingo, 8 de janeiro de 2023, foi atacada por um grupo de manifestantes radicais apoiadores do ex-presidente derrotado nas urnas, Jair Bolsonaro, onde esses manifestantes vieram a protagonizar uma verdadeira cena o qual o Brasil jamais tenha presenciado. Acampados ali no quartel do Exército de Brasília, já há mais de 90 dias, esse grupo de manifestantes eles fizeram uma reunião no aplicativo, rede social WhatsApp, e conclamaram outros simpatizantes radicais de diversos estados do Brasil, o qual entraram em caravanas de ônibus, pegaram essas caravanas e viajaram até Brasília, chegando ali para compor, para ajudar aqueles manifestantes golpistas que estavam ali em frente ao quartel do Exército, em Brasília. O resultado disso foi uma verdadeira cena de selvageria e destruição do patrimônio público, patrimônio material, patrimônio cultural, patrimônio ambiental e um atentado à democracia do nosso país, à nossa Constituição Federal de 1988. Pois bem, não satisfeito com a marcha, a manifestação, que em si já é um ato antidemocrático, porque esse ato eles afirmam que houve fraude nas urnas eletrônicas, situação essa que já foi desmentida por todos os órgãos de controle que fiscaliza, que faz a checagem das urnas eletrônicas, do resultado das eleições, e também as instâncias de poder do nosso país, como Senado Federal, Câmara Federal e o Supremo Tribunal Federal, STF, decretaram que o processo de eleição em 2018 foi um processo transparente, dentro da mais perfeita lisura, sendo reconhecido por diversos países e suas autoridades internacionais, ao qual reconheceu a legitimidade da eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de forma democrática. Vocês que participaram e assistiram às eleições de 2022, vocês viram que a margem de diferença de voto foi muito pequena, levando em consideração a quantidade da população brasileira, que é de 215 milhões, e cerca aí de pouco mais de 100 milhões de eleitores. O presidente Lula foi eleito com uma margem de 1 milhão de votos, pouco mais de 1 milhão de votos, mostrando assim que houve uma polarização, houve uma divisão na quantidade de eleitores que votaram a favor de Lula ou a favor de Bolsonaro, onde houve um resultado muito coerente, vamos dizer assim, com a polarização que estava estabelecida. Pois bem, acontece que até a data de ontem, esses eleitores, vamos dizer assim, do presidente derrotado, ex-presidente derrotado, Jair Messias Bolsonaro, nunca aceitaram o resultado das urnas, dando demonstrações inclusivas absurdas, como o próprio presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, entrou no Supremo Tribunal Federal pedindo a anulação das urnas, das eleições, apenas do segundo turno,
onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi o vencedor. No primeiro turno, ele não queria a anulação das urnas porque o PL fez maioria no Congresso Nacional. Então observe como já começa o discurso dessas pessoas de uma forma totalmente sem embasamento ético, sem embasamento moral, apenas em factoides, em achismo, num processo extremamente perigoso e ruim para o Brasil, que é o processo de deslegitimar as instituições democráticas do Brasil. O fato que aconteceu em Brasília ontem só foi o resultado de uma tentativa de golpe que vem ocorrendo aí desde que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro assumiu o poder pelas vias democráticas, pelas urnas eletrônicas de 2018, e naquele momento ele não questionou o resultado das eleições, no qual ele venceu o então candidato Fernando Haddad do PT. Então esse grupo de bolsonaristas, para aquele momento ali, as urnas não tinham fraude, as urnas ali elas valeram. No momento em que o presidente da República atual, que concorria à reeleição, que era o presidente Jair Bolsonaro, estava em uma situação de desaprovação da sociedade brasileira, esses manifestantes iniciam um processo de tentativa de golpe, tentativa de manifestações, foi o 7 de setembro, foi o 15 de novembro, foi diversos movimentos protagonizados pelo próprio presidente Jair Bolsonaro e seus ministros, né? O próprio ex-ministro da general Augusto Heleno e outros participando desses atos antidemocráticos, suscitando o povo a estarem praticando esses atos antidemocráticos contra a Constituição do Brasil. Então, o resultado de ontem, o resultado esse estado vergonhoso pelo qual passou a nossa capital federal ontem, é o resultado dessas células, dada pelas instâncias, pela justiça, pelo jurista como células criminosas, células golpista e terrorista, palavra dos especialistas em direito, de acordo e com base na lei de terrorismo que hoje vigora no Brasil, na lei antiterrorista que hoje vigora no Brasil. O resultado disso é que o trabalhador brasileiro terá que pagar mais imposto para a recuperação milionária, talvez até bilionária, que vai custar todo aquele prejuízo, toda aquela depredação que ocorreu no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal. Esse vandalismo, esse processo todo de vandalismo em Brasília ocorreu a partir do momento que esses manifestantes chegaram à Praça dos Três Poderes e encontraram lá uma equipe de segurança muito despreparada, vamos dizer assim. Eles não esperavam, né? Não estavam esperando, porque o comando não estabeleceu nenhuma operação de defesa, de proteção para uma possível invasão, e foram surpreendidos com esses manifestantes que começaram a adentrar, a destruir as portas de acesso dos três poderes, STF, Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e o Palácio de Governo, Palácio do Planalto. A partir daí foi solicitada a intervenção da Força Nacional, da Polícia Federal, que veio dar reforço e logo dispersou os manifestantes. Prenderam alguns, cerca de 100 manifestantes foram presos e levados imediatamente
para a carceragem da Polícia Federal, enquanto que a maior parte dos manifestantes eram dispensados pela tropa de choque da Força Nacional e também da Polícia Militar do Distrito Federal, que aí já tinha reforço para agir. Embora pareça contraditório, esses manifestantes, esses ditos manifestantes, eles defendem, eles andam com um slogan aí de pátria, família, Brasil, acima de tudo, mas os seus atos, os atos de criminosos que ocorreram ontem em Brasília não condiz com o seu slogan.